Muito boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de luz aqui direto da casinha de Frei Luiz, em Indaiatuba. Mais uma aqui de nossas orquídeas, carregada de flores. Tem pelo menos umas 20 flores aqui. E aqui na casinha de Frei Luiz, temos também aqui o Poço da Cura, né? Esse poço aqui, ele é inspirado no poço que tem no Rancho de Luz em Taquaritinga. E eu queria hoje mostrar a lua, né? Porque a lua aqui hoje está maravilhosa, está enorme, muito bonita, mas nós não temos como mostrar. Tem muitas árvores aqui, né? Então a lua está muito atrás das árvores ainda e não vamos conseguir enxergá-la. Dá para ver ali, hein? Vamos passar aqui pelo meio da nossa jabuticabeira, ó. Tem um pé de jabuticaba aqui, ó. Nossa, nem agora não vai dar para ver mais. Não dá para ver mais. Infelizmente, eu teria que ir lá na rua, aí não vai dar tempo. Mas vamos entrando aqui na casinha de Frei Luiz. Lembrando, né, que quem está acompanhando essa live, por favor, compartilhe, viu? Compartilhe aí com os seus contatos. É importante, viu? Desculpe, é o mau jeito. Compartilhe aí com os seus contatos. Coloque a água para fluidificar. Aqui, ó. As águas que estão aqui na casinha do Frei para fluidificar. Coloque aí a água com você. Ó. Coloque a garrafinha com água para ser fluidificada durante a palestra. E você pode colocar a garrafinha também em intenção de outra pessoa, viu? Olha lá. Coloca o nome da pessoa, depois entregue, diga que foi fluidificada durante o Evangelho do Frei. Tem o mesmo valor como se estivesse ao vivo na casinha. Também é importante que coloque um copinho com água para ser fluidificado. Depois do trabalho de vibração, aí a gente toma esse copinho com água. Quem quiser enviar os nomes para a vibração, né? Então, por favor, fique à vontade, pode mandar os nomes aqui na live mesmo, mas você também pode escrever o nome e colocar junto aí de você. Deixa aí o nome escrito num papelzinho, que também vai receber as nossas vibrações. A fonte, né? Essa fonte nós ganhamos. Precisamos ter sempre muito cuidado com ela. Epidemia de dengue, né, por aqui. Então a gente sempre com muito cuidado com essa fonte. Então lembrando, é importante que compartilhe a live, é importante que coloque o copo com água para ser fluidificado e também coloque uma garrafinha com água. Essa água, né, da garrafinha, você pode completar ela durante a semana. Então quando a água começa a acabar, você já vai completando. E você pode também colocar uma garrafinha com água para fluidificar em intenção de outra pessoa. Tá bem? Então sejam todos bem-vindos. E importante, viu? Compartilhe a live. O mais importante é que a gente compartilhe e que essa live ela possa chegar ao maior número de pessoas possível. A gente vai tirar uma pessoa dali. Então acho que dá tempo de ir lá fora. Vamos ver se eu consigo ver a lua aqui para vocês. Para quem não conhece o Frei, né? Temos um gatinho hoje passeando por aqui. Às vezes aparece um coelho. Tem um coelho que de vez em quando fica aqui passeando. Essa é a rua que vem lá de Indaiatuba, né? Aí a gente vem aqui, essa estradinha de terra, um lugar muito gostosinho. Estamos no meio do mato. Olha o Benato chegando. Infelizmente a lua, vou ficar devendo, viu? Ela está atrás das árvores.
Vai demorar para subir ainda. Então vamos lá. Já liberou, então vou colocar vocês lá no lugarzinho. Então, mais uma vez, compartilhe a live, é muito importante. Coloque a garrafinha com água para fortificar. E coloque também o copinho com água. Sempre muito importante, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Maria Alice, bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Quem quiser enviar o nome para as vibrações, pode mandar aqui pela live mesmo, mas também pode escrever no papelzinho e deixar aí. Deixa aí junto com você. Ah, nós vamos ter o Arraiá do Frei. Vou cumprimentar aqui o palestrante da noite. O conversador de hoje. Falador. O falador. Aí, ó, no dia 12/7. São todos convidados, viu? 12/7, então, é o dia do Arraiá do Frei. A partir das 5 da tarde, a gente vai até às 10 da noite, uma festa muito bacana, viu? Todos estão convidados, podem comparecer. E ali eu quero estar cumprimentar o falador, então, é o nosso palestrante de hoje. Antônio Carlos sempre está por aqui com a gente e acompanha também a gente no grupo Linhas de Amor. Então, um grande abraço a todos, viu? Boa palestra para todo mundo. Boa noite. Cada vez que você entra lá, você põe uma blusa. Põe uma blusa. Obrigado. Eu saí dali ali, saí de casa,
Boa noite a todos, sejam bem-vindos, meus irmãos, a essa casa de oração. Bom, o primeiro e o mais importante aviso, por gentileza, desliguem os celulares, tá? Então isso é muito importante para que a gente consiga aqui dar andamento sem nenhum tipo de interrupção e que todos tenham aí a conexão, tá, com a casa nesse momento que nós viemos aqui buscar, tá? Tanta paz e tanta luz. Bom, tem alguns recadinhos então, vamos lá. Quarta-feira, no dia 25/6, às 20 horas, nós temos palestra musical com Vansan no Apóstolos do Bem, na rua 13 de maio, número 218. Recomeçar é um podcast espírita ao vivo que ocorre às quartas-feiras, às 19 horas. E todos esses episódios anteriores já estão gravados, tá, no YouTube. E é uma forma diferente aí de se informar e de aprender sobre a doutrina espírita. Então, podcast Recomeçar, entrem lá no YouTube e se inscrevam no canal. A comunidade espírita Frei Luiz está organizando a segunda excursão de turismo religioso com destino ao lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, de 10 a 12 de outubro. Informações, por gentileza, na recepção. O Frei Luiz tem um canal no YouTube e já estamos transmitindo as palestras por esta plataforma. Acessem a comunidade espírita Frei Luiz no YouTube e se inscrevam no canal. Assim estarão ajudando na divulgação da doutrina espírita. A Casa Espírita Alvorada Cristã irá iniciar um curso básico de Espiritismo com 17 aulas às segundas-feiras, às 20 horas. O início no dia 11/8. Informações também na recepção, quem tiver interesse. E preparem-se que está chegando aí a nossa grandiosa e espetacular e inigualável Festa Junina do Frei. Será no dia 12/7, a partir das 17 horas. E nós já estamos aí
em vendas, tá? Aqui na recepção. Os convites são R$5, com direito a pipoca à vontade, ou cartela do cinematográfico, show de prêmios a R$30, com direito a 2 convites, a chance de colocar à prova a sua sorte. Então, vendas a partir da próxima semana. Dia 26, vendas a partir de hoje, perdão. Então, é só falar ali na recepção e você já consegue aí o seu convite para a nossa super festa junina. No dia 26/6, nós iremos comemorar mais um aniversário da nossa casinha. E nesse dia será servida sopa abençoada a partir das 18h45. Portanto, dia 26, cheguem cedo porque vale a pena. Aqui no Frei Luiz, nós mantemos diversas ações que visam arrecadar aí fundos para a manutenção da nossa casa, tá? Então, além aí da nossa festa junina do Frei, que está chegando, maravilhosa, nós temos também a espetacular pizza do Frei, rifas temáticas, caixinhas de doações e super premiada cantina do Frei, que traz toda semana uma deliciosa oportunidade de auxiliar a comunidade. A cantina do Frei, ela funciona sempre após aí passarmos a água fluidificada, ao término aqui da nossa palestra. A casa, ela tem oportunidades de trabalho com o grupo Maria da Luz, que se reúne aos sábados, das 9 às 11 da manhã, para produzir peças de enxoval para recém-nascidos. Temos preparação da sopa abençoada, que acontece uma vez por mês, e também temos a oportunidade de estudo da doutrina espírita com o grupo que se reúne online todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21h. Às quintas-feiras, além dos diversos tratamentos que a casa oferece, nós temos aí o passe individual, que por uma questão de adequação da casa, ocorre das 18h45 às 19h45. Lembrando que continuamos com o tradicional passe coletivo ao final dos trabalhos. Hoje temos também a entrevista fraterna, palestras públicas, vibrações e fluidificação de águas, inclusive de forma virtual. Então, você aí que estiver nos acompanhando em casa, a qualquer tempo, coloque uma garrafinha com água para ser fluidificada durante a palestra. E essa água, ela pode ser completada durante a semana. Importante salientar que todos têm a responsabilidade nos resultados alcançados aqui na casa e nessa noite, em que a espiritualidade se utiliza da nossa energia para a realização dos trabalhos de assistência aos que necessitam. Portanto, desliguem os celulares e conectem-se com os mentores espirituais, por gentileza. As pessoas que se encontram em tratamento, atenção. Apesar de passarem pelos atendimentos individual a cada 15 dias, precisam vir à casa, tá, para assistir às palestras terapêuticas todas as semanas, pois isso também faz parte do tratamento. E pedimos que vistam roupas claras e adequadas a essa casa de oração. Não comer carne, ingerir bebida alcoólica ou fumar nesse dia. Fazer uma alimentação leve até 2 horas antes do trabalho. Trazer água para fluidificação e não esquecer de levá-la para casa. Tá? Então, realizar aí a identificação adequada e lembrar de pegar cada um a sua água, por favor. Manter todas as orientações médicas com relação ao tratamento e ao uso de medicamentos. Fortalecer a confiança em Deus, em Jesus e toda a espiritualidade amiga e mantenha um compromisso consigo mesmo no tocante da reforma íntima,
tendo em mente que toda cura exige transformação. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada, de acordo com a sala indicada, e os atendimentos preferenciais são definidos pela coordenação dos trabalhos. Então, quando chegar, avise na recepção e permaneça na nossa casa em oração. Após o término do tratamento, orientamos continuar participando das palestras e dos passes de forma semanal. Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa noite a todos, sintam-se acolhidos, sejam bem-vindos, bem acolhidinhos, né, com esse frio. Então, nós vamos ler aqui o livro de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, mãos marcadas, né? Capítulo 10, Casimiro Cunha, no caminho terrestre. Espírito reencarnado, no corpo que te contém, ante as provas necessárias, espera fazendo bem. Se aguardas tranquilidade na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, espera-te fazendo bem. Exerces muitos encargos, sem apoio de ninguém. Não te queixes, nem reclames, espera fazendo bem. Sobre a tarefa em que vives, muita pedra sobrevém. Sê fiel à obrigação, espera fazendo o bem. Calúnia veio ferir-te, sem que se saiba de quem. Não somes forças das trevas, espera fazendo o bem. Padeces desilusão, sarcasmo, insulto, desdém. Não permutes mal por mal, espera fazendo o bem. Lamentas pesares, golpes, choras o escárnio de alguém. Tristeza não edifica, espera fazendo o bem. Alguém te falou com mágoa do lodo que o mundo tem. Contempla o céu, fita o sol, espera fazendo o bem. Se queres felicidade, na terra e no mais além, não te afastes do serviço, espera fazendo o bem. Deus é Pai justo e perfeito, dá tudo e nada retém. Se anseias vida mais alta, espera fazendo o bem. Frei Luís, anjo de luz, vem abençoar. A casa se enche de luz quando a te louvar. Em nome de Deus eu suplico, venha me guiar. A bênção do nosso trabalho a continuar. As quedas em nosso caminho vão acontecer. Levanta e sinta a força de Deus em você. Em nome de Deus eu suplico, venha me guiar. A bênção do nosso trabalho a continuar. Frei Luís, anjo de luz.
os nossos olhos físicos, vamos naquele nosso encontro tão acolhedor a Jesus, passando por aquele jardim tão lindo que a gente sempre passa para encontrar com Ele, contemplando o infinito amor dele em cada detalhe que a gente vai contemplando pelo caminho. Chegamos pertinho dele, ele nos coloca no colo, como crianças, nos abraça, nos acolhe, coloca suas mãos sobre nossas cabeças e pedimos nesse momento a Ele, Senhor Jesus, derrame bênçãos de cura, de saúde, de renovações, de equilíbrio emocional, espiritual, físico e mental sobre nós, Senhor. Que sejamos sempre fortes, ao lembrarmos sempre que o Senhor está conosco, nos direcionando, nos encaminhando. Essas bênçãos caiam sobre nós como um bálsamo que corre pelas nossas veias, purificando todo o nosso sangue, renovando os nossos batimentos cardíacos, renovando os nossos pensamentos, nossas ações, palavras. Que saibamos ser gratos por tudo que passamos ao longo do dia de hoje, por cada pessoa que passou, que se deparou com a gente ao longo do nosso dia, porque um pouco de nós deixamos para elas e um pouco delas elas deixaram para nós também. Obrigada, Senhor, porque tudo isso faz parte do nosso crescimento por aqui. Obrigada, meu Pai, por nós termos um lar para nos acolhermos do frio, do sol, da chuva e do calor. Acolha, Senhor, aqueles que estão ao relento nesses dias de muito frio. Que possamos levar auxílio, ajuda a quem necessita neste momento. Seja através de uma palavra singela, de um abraço acolhedor e de uma prece, em pensamento mesmo distante. Quando um ora, o Senhor está tão pertinho. Hoje, todos nós aqui com a mesma intenção, Senhor. Sei que o Senhor está mais perto do que nunca. Sentimos toda a espiritualidade que aqui se encontra, falando de Frei Luís. Nosso coração se aquece. Obrigada, Senhor, por este momento. E juntos, fortalecidos nesta oração que o Senhor nos ensinou e nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Vamos chamar o nosso palestrante de hoje, o Antônio Carlos, com o tema Tragédia no Circo. Bem-vindo, Antônio Carlos. Bom, boa noite a todos. Essa noite gostosa de frio, né? Então, sim, para a gente usar as blusas também, né? Só ficar lá na guarda-roupa, lá guardada. Bom, o tema de hoje é Tragédia no Circo. Todos nós sabemos que um dos pilares no entendimento da reencarnação, né? A lei da reencarnação.
Então, essa tragédia no circo está num livro do Hermínio Irmão X, né, Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, onde lá no recuado ano de 177, na cidade de Lyon, nas Gaias, hoje é a França, né, estava reunida em assembleia a sociedade daquela cidade. Estavam ali reunidos porque ia passar um grande general pela cidade e eles estavam ali. E aquele tempo, ao tempo de Marco Aurélio Imperador, ele não puseram nenhuma nova lei em perseguição aos cristãos, mas ele deixava, as que já estavam, deixava rolar à vontade. Então, naquele momento, naquela cidade lá, as perseguições para todos aqueles que se manifestassem com fé no Nazareno eram subjugados, eram presos, eram siliciados, eram mortos. Pessoas da sociedade, mulheres indefesas e jovens indefesas eram abusadas, os jovens eram recolhidos e eram vendidos como escravos, e um grande número iam para as arenas. Até na cidade improvisaram um grande circo, fizeram lá uma grande arena, um grande circo, e também aí onde houveram bastante espetáculo, né, dos cristãos lá sendo mortos, sendo comidos pelos leões, pelas feras, né? Então, naquela época, até diz assim, só naquela cidade, mais de 20 mil pessoas, 20 mil cristãos sofreram nas mãos, na barbárie, né? Só para se dizer cristão, se dizer fiel a Nazareno. Então, estava reunida ali naquela assembleia toda a sociedade lá para se discutir o que eles iam fazer em homenagem a um grande general que iria passar pelaquela cidade. Ele era um favorito do imperador, então estava-se lá discutindo, né? Então ia ter os gladiadores, ia ter as dançarinas. Aí alguém gritou lá na arena, num grito bem, os cristãos às feras. Aí todo mundo lá, os cristãos às feras. Aí ele deixou o pessoal parar um pouco de gritar, né? Aí falou, viu, os cristãos das feras, os leões nossos que vieram das Áfricas estão até sonolentos, de tanto cristão que estão comendo. Não, tem que ser algo inimaginável, tem que ser algo que nunca fez, tem que ser algo muito superior, tem que ser uma grande homenagem. Então é o seguinte, eu com os nossos amigos aqui, nós entabulamos um plano e vamos passar para vocês, que se constitui da seguinte forma, que nesta noite nós saiamos por aí e arrebanhamos, né, 1000 crianças e mulheres cristãs. E depois, lá no fim da apoteose lá da homenagem, nós colocamos eles na arena, no circo, lá na arena, colocamos uns caminhos besuntados de resina inflamável, colocamos algumas tábuas, alguns caminhos, e a gente coloca elas e no final a gente põe fogo, e no final a gente solta uns cavalos já emprestáveis pelas nossas tropas, pelos nossos jogos. Aí o povo delirou de felicidade, aquele povo que estava lá naquela assembleia achou maravilhoso aquela ação e todo mundo aplaudiu. Só que ele falou, mas só que é o seguinte, eu não tenho soldado suficiente para arrebanhar essas pragas dessas mulheres e crianças cristãs. E eu necessito e preciso do auxílio de quem quiser colaborar. Quem quiser colaborar, levante o braço direito e na totalidade levantar o braço direito. Mulheres, velhas, jovens, homens, tudo lá. E naquela noite foi uma perseguição muito intensa, procurando em todos os lugares, todos os recantos da cidade, as mulheres cristãs e as crianças, né? Então, no dia seguinte, ao findar da tarde, fechando os festejos lá de homenagem ao grande general que estava passando pelaquela cidade, colocar as mulheres na arena, embaixo de muito grito, muito pranto, muito choro, as crianças, e atearam fogo. Atearam fogo e soltaram os cavalos. Então, morreram, além de queimadas, e pisoteadas e massacradas pelos cavalos. Então foi essa grande homenagem. Passaram 18 séculos desse tremendo espetáculo. Numa tarde, numa matinê,
na cidade de Niterói, no dia 17 de dezembro de 1961, pegou fogo num circo. Todos, pela lei da reencarnação, da justiça de afinidade, em variados graus de idade, foram reunidos naquela matinê, naquele circo. Esses componentes que tá naquele passado lá estavam lá. Então, nessa tragédia, no dia 17 de dezembro de 1961, numa tarde, pegou fogo, 318 pessoas desencarnaram queimadas e pisoteadas pelo tudo ali, né? E fora as mães que perderam os filhos, as avós que perderam o neto, a esposa que perdeu o marido, nessa tragédia. Mas isso foi o quê? Depois de 18 séculos, quando aquelas pessoas que foram lá em busca, que se deliraram com aquele espetáculo, estavam com a sua consciência pesada. Depois de quase 18 séculos, quando eles tiveram a condição moral de suportar a prova, de suportar a expiação, eles vieram no resgate. Então é o resgate coletivo. O que se faz isso? Nós somos espíritos imortais, viveremos pela eternidade, num progressivo processo de aperfeiçoamento moral e intelectual, pela eternidade. E o que machuca, o que macula o nosso progresso nesse caminho da nossa evolução espiritual, vai ser a nossa consciência. Então, aqueles que empregaram naquela noite, naquele dia lá de ano 177, eles empregaram o prejuízo, o mal ao próximo, né, a dor ao próximo. Aí, quando eles chegaram no plano espiritual, depois de alguns tempos, né, quando caíram na consciência, caíram em si o mal que tinha feito, isso pesa muito na consciência, isso dificulta o nosso progresso espiritual. Aí a gente acaba pedindo para todo mundo para passar pela prova, para passar pelo resgate. Então a gente vem nos resgates coletivos ou nos resgates individuais. Mas quem pede para passar por essas provas somos nós. Então naquela matinê lá no dia 17 de dezembro lá de 61, aquela totalidade daqueles espíritos que passaram pelaquele resgate, pelaquela prova, eles pediram, imploraram, pediram a Jesus para passar pela prova. Então a tragédia que a gente identifica, que vê aos olhos nossos do plano, nos olhos físicos, é uma tragédia. Como é que Deus vai permitir uma injustiça dessa? Como é que Deus vai permitir que numa matinê, num circo, onde a maioria é tudo criança, vai passar por essa prova do resgate, do incêndio, da tragédia, né? do trauma, né? Mas só que aos olhos da espiritualidade, aos olhos do plano espiritual, é uma bênção. É uma dádiva para aquele espírito que está resgatando, ele está se quitando com a sua consciência, está se tornando em paz consigo, ele vai passar. Então ele pediu. Isso vai o quê? Vai deixar livre ele para seguir no caminho da evolução espiritual. Né? Então os resgates coletivos, quando a gente vê esse resgate coletivo, aí, por coincidência, eu passei o tema hoje para o Carlos, eu nem sabia do acidente que teve hoje, né? Um avião lá na Índia, né? Acho que só sobrou um, né? 250 e poucas pessoas, né? Eu nem sabia, por coincidência. Aí eu vim lembrando, poxa, tem um acidente. Então, foi um resgate coletivo, tá? É difícil entender na prova, mas nada acontece sem que Deus permita. Jesus falou, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, tudo está certo. Tudo está certo, tudo está no seu devido lugar, porque estão respeitando a lei da ação e reação, a cada um segundo suas obras, né? A cada um segundo suas obras. E tá isso, essas pessoas, né? Aí, e quem é para estar lá, vai estar lá. E quem não é para estar lá, não vai estar lá. Lembrei de uma historinha agora de Chico Xavier, mais ou menos assim, tá dentro, né? Para ver como é que todo mundo tem o dia de morrer e o dia de nascer. Tem o Ranieri, ele estava fazendo um novo livro de causa do Chico Xavier. Ele foi um amigo do Chico Xavier na juventude, lá em Belo Horizonte, no templo de Uberaba, ele me conhecia. E ele foi para Uberaba para levantar novos causos, novas histórias de Chico Xavier. Aí chegaram lá e falaram, o Zé da banca lá, não sei, parece que ele conviveu muito, tá?
com o Chico, ficou por 8 anos, toda noite esse Zé saía com o Chico de noite, distribuindo mantimentos, palavra, consolo, toda noite. Ele acompanhou, ele viu muita história. Aí o Ranieri, sabendo disso, foi lá e falou para ele: ô Ranieri, ô Zé, eu estou fazendo uma nova obra, um livro legal aí para contar uma história nova de Chico Xavier. Você não sabe de alguma, assim, mais marcante? Ele falou: ixi, eu sei de tanta, mas eu esqueci um monte. Mas espera, você lembra do desastre do trem da Central? Do trem da Central? Aí ele fala: eu nem lembro muito, eu era meio pequeno, nem lembro. Então, no tempo do acidente do trem da Central lá em Belo Horizonte, né, o Chico chegou para mim e falou: Zé, eu estou escutando uns espíritos gritando, falando bem alto com as pessoas saírem do trem, tipo assim: Hermínio, sai do trem. José Luiz, saia do trem. José Manuel, saia do trem. O Chico falando para o Zé e o Zé relatando para o Ranieri. E intuitivamente, muitas pessoas estavam se intuindo: fulano, entre no trem. Fulano, entre no trem. Aí, passado alguns dias, houve o acidente da central do trem, né? E todos aqueles que estavam lá na lista, lá no trem, desencarnaram. E aqueles que não eram para estar no trem foram intuitivamente, né, intuídos a sair do trem, a não viajar no trem. Então, há hora de morrer e a hora de viver, com certeza. Então, todos nós aqui, os nossos entes queridos, um dia nós, né, a hora do nosso retorno ao plano espiritual. Nós viemos aqui com uma carga fluídica, de fluido animal, de fluido, né, para viver determinada época, um tempo pré-determinado. Depende de como nós nos comportamos, né, de como nós cuidamos do nosso organismo, nós vamos voltar nesse tempo. Venceu a promissória, o trem vai passar numa estação, estamos indo. E muitos retornam pela forma do resgate coletivo. Então, para a gente entender, aí a gente quando compreende, né, através dos ensinos da doutrina espírita, que traz esclarecimento, a gente quando consegue compreender, entender a lei da reencarnação, a lei da ação e reação, aí a gente vai sim saber que Deus é amoroso, justo e bom, e nos dá a oportunidade de refazermos aquilo que nós fizemos mal, fizemos equivocadamente de uma forma errada lá atrás, porque ainda éramos muito mais animalizados, né? Então, nós estamos nesse progresso, né, através de várias e várias vivências, várias e várias reencarnações, mas lá atrás, bem lá para trás, nós estávamos muito mais próximos, muito mais, nós ainda estamos bem próximos da animalidade, mas lá nós éramos muito mais próximos, então a gente agia no mal, certeza, tá? Mas aí quando a gente vai caindo no entendimento espiritual, a gente vai vendo que nós temos que refazer esses compromissos que empregamos aos outros de uma forma prejudicial, de uma forma malefícia, né? Então a gente pede. Que nem voltando quem tem que estar, quem não está. Naquele outro avião que caiu, que veio de Curitiba, caiu aí para São Paulo, aí no dia seguinte a gente começa a ouvir as histórias, né? Aí a gente vai ouvir a história daquela pessoa que tinha uma moça que ela já tinha feito o check-in. O seu pai lá ligou para ela: filha, fica mais um dia conosco, fica mais um dia com a gente. Ela já tinha feito o check-in, o que ela fez? Ela falou: tá bom. Aí pediu com tanto amor e carinho, né? Ela retornou. Não era para estar dentro do avião. Tem aquele casal, teve um casal de médico também, que eles estavam num seminário médico lá em Curitiba, e eles iam voltar, mas como surgiu novos imprevistos, aí o médico falou: você volta hoje, eu volto amanhã. Aí eu só não me lembro quem era que voltou, se foi a esposa ou o esposo que voltou, mas eu sei que foi isso. Aí voltou um e o outro ficou. O que voltou embarcou. Quer dizer, era o dia dele, era o retorno dele. Vocês se lembram também daquele caso que o rapaz chegou lá no aeroporto 1 minuto após o término do check-in, não deixaram ele fazer o check-in. Ele até brigou, discutiu, né? Brigou com todo mundo. No outro dia foram lá entrevistar ele, estava todo feliz, agradecendo porque barraram ele. Quer dizer, não era o dia dele, não estava na prova kármica dele, ele não era para passar por aquela situação, mas quem era, estava lá. Então, quando a gente compreende isso, entende que isso é uma bênção para aquele espírito que vai passar pela prova. Por quê? Quando ele chegar no plano espiritual, ele vai estar de paz de consciência.
E o que mais dificulta, o que mais perturba a nossa presença no plano espiritual de uma forma mais feliz, tranquila e equilibrada é a nossa consciência. Então nós temos hoje, aqui na nossa atual reencarnação, nós temos que empregar a nossa vivência aqui no sentido de fazer o bem, de procurar ser um homem de bem. Para que isso? Para nos tornarmos felizes de consciência, de paz de consciência. Aí que nem eu digo, né? No dia que o trem passar na nossa estação, nós vamos estar lá com as nossas bagagens, né? As nossas bagagens não vai ser nada do que tem que ficar aqui. Vai ser a nossa consciência, vai ser toda a nossa história, todo nosso emprego que fizemos aqui. Então, dentro também do conhecimento da reencarnação, nós temos que procurar ser bom, né? Ser justo, ser bom, ser um homem de bem. Aí e muitas dessas situações são amenizadas também, tá? Porque Jesus falou o seguinte, ó: o amor apaga a multidão dos pecados. Tá? Então a gente vem para cá, às vezes, nós vem para cá já com certo compromisso com resgate com algumas situações nossas. Mas se a gente aqui chegar e entregar a nossa vivência no amor ao próximo, vai ser amenizada. O Divaldo fala uma coisa dessa. O Divaldo, ele era para passar pela prova da lepra, né? Da lepra. Tanto é que o Jerônimo Mendonça, não foi o Jerônimo Mendonça, que era aqui de Pitingui, eu não me lembro Jesus Gonçalves. Eu me lembro disso porque eu vi de outra. Jesus Gonçalves foi um espírito, ele ficou internado aqui no hospital de Pirapitingui, Itu, né? E ficou na lepra, e aí lá ele montou um centro espírita, ele fez tudo, mas estava no resgate dele. Aí o Divaldo já conhecia, né? Sabia do Jesus Gonçalves. O Jesus Gonçalves, quando desencarnou, o Divaldo relata que ele estava psicografando lá na casa dele, na mansão do caminho, estava psicografando, quando ele viu um espírito iluminado entrar na sua sala. Esse espírito iluminado era o Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, é esse mesmo. Fez aí o nome. Estava entrando na sala, quer dizer, o Jesus Gonçalves, pela prova da lepra, né? Leproso, todo deformado, foi comido, carcamido, né? Foi comido. E aí o Divaldo fala, eu também era para estar aqui. Mas só que a obra do Divaldo Pereira Franco, a mansão do caminho, a adoção daquela obra toda, né? O amor apaga a multidão dos pecados. Ele mesmo relata, ele era para ter passado pela prova da lepra. Divaldo. Isso eu ouvi de um dia ele falando na palestra. Então é isso. Então quando às vezes o resgate vem para nós, mas quando ele nos encontra na prática do amor e da caridade, são amenizadas. Tem várias situações de pessoas que eram para perder um braço, era para perder uma coisa, chegaram num acidente e perde um dedo, uma branca, porque depende, tá? A sua permanência aqui vai ser em benefício do próximo. Tá? Então, trazendo essa lembrança para a gente buscar entender além da reencarnação. A doutrina espírita, que eu digo, um dos pilares da doutrina espírita é o entendimento da reencarnação. E que coisa boa, né? Saber que Deus vai permitir para nós uma nova vivência, para a gente refazer aquilo que equivocadamente nós fizemos de mal, de negativo, de prejuízo para o próximo, né? E Deus nos dá uma nova oportunidade, de uma nova vida, né? Mas aqui a gente tem que fazer o quê? Nós temos que nos esforçar. É vigiar e orar sempre, né? Ou vigiar e orar sempre, porque você, empregando no teu caminho, na condição do bem, do homem de bem, você vai estar sempre amparado pela espiritualidade, pelo teu anjo guardião, pelos espíritos protetores, vão estar sempre te auxiliando, você está, pela tua prática de amor, de oração, de vigilância, você está sempre recebendo a intuição necessária para você seguir em frente. O amparo e a ajuda do céu estará sempre presente na tua vida, na nossa vida. Então é isso, nosso entendimento, né? Hoje, por coincidência, caiu um avião, né? A gente, como espírito, poxa, não foi uma tragédia, é uma tragédia, né, aos olhos, mas que bênção, né? Que resgate, que dádiva para aqueles espíritos que estão passando pelaquela prova. E com certeza eles vão todos serem acolhidos. Tem uma obra do André Luiz, onde ele relata que tem um acidente de avião.
Aí onde ele fala que ele começa a relatar, onde já há acampamentos, já tem toda uma equipe médica, de enfermeiro, de espiritualidade, para acolher esses que estão voltando por essa forma trágica, né, traumática para o plano espiritual. Então vai ter assistência sempre, nós teremos a nossa assistência também no dia que nós tivermos que retornar ao plano espiritual, mas é necessário também que façamos por merecer. Façamos por merecer, né? Levamos a nossa vida assim bem cuidada, bem vigiada, né, para fazer por merecer. Então é isso, meus irmãos, vamos entender, né, compreender essa lei da ação e reação, né, cada um segundo as suas obras, da causa e efeito. Então, só para acabar, uma menina ali pediu para mim, cadê a menina? Está toda agasalhada, pediu uma historinha, só uma historinha de 2 minutos. É do Chico Xavier também, é rapidinha. Onde o Chico Xavier, no tempo lá de Pedro Leopoldo, algumas vezes ele, no retorno do almoço, ele voltava a pé para fazer na Modelo, e ele está na rua, e lá na frente, em frente ao Hotel Diniz, da irmã da dona Naná, tinha uma pessoa conhecida de Pedro Leopoldo, embriagado, mas estava exasperado, estava bem embriagado, estava xingando, colocando apelido em todo mundo, estava num corre danado. E o Chico observou daqui, ele quis dar um jeito de passar meio escondido pela outra calçada, foi andando meio assim, meio acolhido, tá? E conseguiu passar pelo bêbado que estava ali. Chegando lá na frente, o Emmanuel falou: Chico, viu, você quis passar lá pelo nosso amigo, mas ele viu, e está falando mal de você. Volte lá e refaça teu gesto, tua atitude. O Chico, meio envergonhado consigo mesmo, né? Atendeu e voltou: meu amigo, me desculpe, eu não te vi, não percebi. Aí Chico, eu já estava falando mal de você, que você está ficando muito orgulhoso, Chico não é desse jeito, já estava, me perdoe, me desculpe. Ah, tá bom, Chico, por você eu te perdoo, me dê um abraço aqui. Aí deu um abraço, aí o Chico foi. Então, um recado para nós também, né? Da gente não desfazer, às vezes, de algum amigo, de alguém, né? Às vezes no mercado a gente vê alguém que talvez fale demais ou não sei o que, você fica se desviando. Não deixe. Fale, respeite, né? Dê o cumprimento, fale bom dia, fale boa tarde. Exerça a tua condição de homem de bem. É isso que Deus quer de gente e é isso que nós queremos de nós. Porque isso aqui vai pesar na nossa consciência, né? Então aí a gente, sabendo dessa historinha, eu tenho certeza que o dia que a gente encontrar algum amigo que a gente querer desviar, vai dar um tique. Não vai ter o Emmanuel nos lembrando não, mas a nossa consciência, porque já lembramos dessa história de Chico Xavier, vai nos trazer uma vergonha muito grande interna. Vê como é que é? Então é isso, né? Dentro de tudo isso, vamos lá, né? Agora, nesse instante, levar o nosso pensamento a Deus, agradecer imensamente pela nossa presença nessa bendita casa, abençoada por Deus, rodeado de bons amigos da espiritualidade, familiares, que estão felizes pela nossa presença. Vamos agradecer por tudo que estamos recebendo e vamos receber nesta bendita casa, e que possamos retornar ao nosso lar carregando tudo de bom que estamos aqui, e lá na nossa casa espargir sobre todo o nosso lar, todos os nossos familiares, os nossos animaizinhos, as nossas plantinhas. Que bom, né? Então, nesse instante, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Esse é no finalzinho. Muito bem. Depois dessa palestra maravilhosa, vamos nos, em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus,
abramos aqui o coração em vibrações de amor, de paz, harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vamos aproveitar bem esse momento, gente. Vamos fazer vibrações pelos nomes que foram enviados pela internet. Pelos nomes que foram colocados ali nas caixinhas de vibrações. E pela fluidificação das águas, que está fluidificando lá, que está fluidificando na sua casa também. Essa vibração ela é muito importante, muito forte, gente. Tudo depende do nosso coração que está sentindo agora. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil, e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos em particular. Vibremos por eles. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os com carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentram nos caminhos dos vícios para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos aqui pela nossa comunidade Frei Luiz, comunidade espírita Frei Luiz, que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos preservar em nossos melhores propósitos. Que assim seja. Agora, vamos chamar aqui os tarefeiros para o momento dos passos, tá? Pai nosso, que estais nos céus, na terra e nos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo escarcel. Santificado seja o seu nome, que produz paz
e amor, erguendo da trilha o caído, o desanimado e o sofredor. Venha a nós o vosso reino de esperança e contentamento, luz etérea das conquistas, hosanas do firmamento. Seja feita a vossa vontade, que não vacila e nem erra, indicativo seguro de tudo que na vida encerra. Assim na terra como no céu, nas vivências da eternidade, onde o amor, estrela guia, resplandece a fraternidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, do corpo e também da alma, possa suprir toda necessidade, tendo a fé como roteiro e o perdão que é tudo acalma. Perdoai as nossas ofensas, de almas apequenadas, perdidas na imensidão, que não sabem das moradas nas hostes do coração. Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, sem provocar aflição, como almas viajoras, repetindo cada lição, aprimorando a jornada sem atitudes ameaçadoras. Não nos deixeis quedar em tentação, livra-nos de todos os males que agravam o sofrimento, pois buscamos a melhoria, aproveitando cada momento, sendo justos e perfeitos nas bênçãos do dia a dia. Assim seja assim a nossa existência um cântico de solidariedade, onde os grilhões da ignorância desapareçam da humanidade. Seja só o amor a conduzir aos portais da verdadeira felicidade. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja feito assim o alimento deste dia. Dai-nos agora e sempre. Perdoai nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim,
que seja feito assim. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja feito assim. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus está vivo, está entre nós e permanecerá conosco nesta noite. Procuremos manter nossos pensamentos e sentimentos unidos e voltados para o bem. Aos que vieram para o Evangelho e passe, após a água fluídica, estão dispensados. Tenham uma boa noite, uma boa semana e que Deus acompanhe a todos. Aos que ficarão para o atendimento, temos um aviso muito importante. Não existe cura sem transformação. A eficácia do tratamento depende da participação de todos indistintamente. Portanto, os celulares devem permanecer desligados. Permaneçam em seus lugares em silêncio e em oração. Evitem ao máximo as conversas desnecessárias. A espiritualidade se utiliza de nossas emanações energéticas e fluídicas para os tratamentos que são realizados aqui nesta casinha de Frei Luiz. Precisamos entender e assumir nossa responsabilidade na melhora de si mesmo e da pessoa que está sentado ao nosso lado, certos de que cada um aqui presente é peça importante e fundamental para o bom andamento dos trabalhos. Para auxiliar na doação dos nossos melhores fluidos, concentremo-nos nas mensagens que deixaremos a seguir. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela companhia nessa mais uma noite de luz. Fiquem todos com Deus.